Olá, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sou o Mateus, estou aqui hoje para a gente gravar mais uma reflexão da Palavra de Deus, do livro de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Nós estamos refletindo, trecho por trecho, capítulo por capítulo. Se você ainda não viu os vídeos, se é o primeiro vídeo que você está recebendo, entra no canal, se inscreve. Já aproveita e vai curtindo cada vídeo que você assistir. Nós temos lá a reflexão desde o capítulo 1 de Mateus, nós estamos hoje no capítulo 13. E faça mesmo essa leitura acompanhada, leia você. Inclusive, essa reflexão de hoje eu vou falar sobre isso. Vamos para a nossa leitura do capítulo 13. Nós vamos ler do 24 ao 30 e também do 36 ao 43. Nós estamos num bloco de parábolas de Jesus, em que o capítulo 13 Jesus conta 7 parábolas. No vídeo passado nós falamos de uma das parábolas, hoje nós vamos nos ater a outra, e no próximo nós vamos ver algumas outras parábolas. Então vamos lá. A parábola do joio e do trigo. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43. E então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amigos, Jesus em vários momentos falou por meio de parábolas. E nós vemos nas próprias palavras a explicação do porquê Jesus falou por parábolas, E ele usa citações do profeta Isaías e de outros profetas que estavam em confirmação que Jesus já faria isso. Jesus falaria por meio de parábolas. E Jesus tinha um propósito nisso. E assim, existem várias explicações e uma linha de entendimento sobre isso, mas eu quero me ater a uma coisa antes de nós partirmos para a reflexão propriamente dita, é que Jesus desejava em que esses que escutavam se achegasse a Ele para entender e ouvir de perto e ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E é exatamente isso que aconteceu. E nós vemos em todas essas parábolas 3 momentos em que isso aconteceu, em que após Jesus ter lançado uma parábola, os discípulos chegam próximo dele e perguntam: Senhor, nos explique o que o Senhor quis dizer com essa parábola, o que significa essa parábola. E Jesus fez isso e o seu propósito na vida dos discípulos se cumpriu. Eles desejaram conhecer mais, chegar mais perto dele. E Jesus deseja dos seus discípulos e dos seus filhos essa fome, essa sede, esse desejo de conhecer mais, de chegar mais perto e ouvir. E um dos outros propósitos em que houve uma explicação de um teólogo é sobre usar isso para frear um pouco o tempo, fazer as pessoas pararem, analisarem, pararem e refletirem, pararem e pensar sobre o que ele estava falando. Muitas vezes Jesus, no meio da nossa correria, na maioria das vezes ele quer nos fazer parar e ouvir, parar e pensar sobre o que Jesus falou, sobre o que ele ensinou.
E é mais ou menos isso que nós vamos aqui refletir. Parábola do joio e do trigo. E nós vemos aqui algumas coisas para a gente entender um pouco dessa parábola. Mas o meu desejo é que você pare, leia essa parábola e faça a sua reflexão, faça as suas perguntas para Jesus e deixe Ele te responder através da própria palavra, da própria parábola. Ele irá responder e falar ao seu coração. E repito e reforço, tenha as suas próprias reflexões, reflita junto com a gente, mas faça a sua leitura e reflita também. E deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Nessa parábola nós vemos aqui pontos muito bem definidos. Jesus explicou quem era o semeador, o homem que semeava no campo. E era o Filho do Homem, Jesus. Esse era o semeador. Jesus explicou o que era a semente. E haviam dois tipos de semente, a boa semente e a má semente. E a boa semente são os filhos de Deus. E a semente má, que é o joio, são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Jesus explicou também o que era o campo, onde foi semeada essa semente. E o campo era o mundo. Jesus disse quem era o inimigo que semeou essa semente. O inimigo é o diabo. Jesus explicou que haveria servos, ou seja, os trabalhadores que fariam a colheita dessa semente, dessa lavoura, né? Desse campo. Jesus falou também quem era o patrão, que era Deus. E Jesus explica também o que era a colheita. No versículo 39, Jesus disse assim: a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Eu não falei os outros versículos, né? Onde está cada um, mas aqui está. Ele explicando. A partir do verso 36, nós lemos já, né? Mas vou reforçar. Quem era o semeador? O Filho do Homem. 38, no 37. No 38, quem era o campo? O mundo. E no próprio 38 ele diz quem são as boas sementes e as más sementes. Os filhos do reino e os filhos do maligno. Quem era o inimigo? O diabo, no versículo 39. E eu quero dar uma ênfase aqui do versículo 40 ao 43, em que ele diz sobre as boas e as más sementes. No versículo 40 diz assim: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será nos fins dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nós vemos claramente Jesus falando sobre os fins dos tempos através dessa parábola. Haverá um dia da colheita, haverá um dia de julgamento, onde seremos julgados por aquilo, pelas nossas atitudes e por como vivemos nessa terra. E ele fala muito claro sobre isso, né? Quem era o joio, quem eram os filhos do maligno e o que eles praticavam. Aqui no versículo 41 diz e demonstra quem são os filhos do maligno. Quem são eles? São aqueles que servem de pedra de tropeço e que praticam o mal. Esses são os que serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes, sofrimento para os que praticaram o mal. E logo depois Jesus diz que os filhos do reino, o que acontecerão com eles, né? Então, os justos, ou seja, os filhos de Deus, são os que são justificados. Resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E são filhos de Deus. Resplandecerão porque estarão justificados. Aqui ainda, Cristo não tinha cumprido a sua obra de ter morrido na cruz do Calvário, perdoado a multidão dos nossos pecados. Mas lhe garanto que aqui nos que são pedra de tropeço e praticam o mal, todo ser humano se encaixa nessa característica por conta do pecado que habita em todos nós, sem exceção, conforme a palavra de Deus nos diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos carecemos dessa justificação para que possamos resplandecer e sermos filhos de Deus. Eu não quero me atentar muito à explicação, mas sim clamar para que você tenha fome, tenha sede, haja dúvida nessa parábola e você possa buscar e ouvir de Deus sobre isso. Ouvir que existe um Deus e que tudo isso é real e que Ele deseja falar ao seu coração para que você seja um filho de Deus, seja justificado pelo sangue de Jesus e resplandeça no reino de seu Pai. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor deseja um relacionamento íntimo e próximo conosco. E assim como o Senhor
colocou, Deus, sal na ponta da língua dos discípulos, dando a eles sede. O Senhor faz isso ao nosso coração. E eu oro para que o Senhor faça isso em cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E possam ter fome e sede do Senhor. Possam ficar com dúvidas, mas para buscar mais o Senhor, para conhecer mais o Senhor. E sermos achados justos em Cristo Jesus. E sermos adotados por Deus como filhos. Pai, eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.